O ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a queixa-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, em que aponta ao menos 5 crimes de responsabilidade cometidos pelo ministro. Para Toffoli, que criou o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes não cometeu crime algum. O presidente Bolsonaro havia apontado 5 possíveis crimes do ministro previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Inicialmente, o inquérito do fim do mundo já se estende há mais de 3 anos, sem que haja relatórios parciais que possam ser acessados pelas defesas. A petição aponta: ou o inquérito 4781 está injustificadamente sendo estendido em prejuízo dos investigados, uma vez que após mais de 36 meses não há nem mesmo um relatório parcial das investigações. Ou então, há relatórios parciais e justificativas para prosseguimento do inquérito que estão sendo ocultados das defesas. Na primeira hipótese, restará configurado o delito objeto deste tópico, previsto no artigo 31 da Lei 13.869 de 2019. Na segunda hipótese, restará evidente a prática da conduta penalmente tipificada no artigo 32 da Lei 13.689. Além disso, o extenso prazo autoconcedido pelo ministro está sendo utilizado para investigar fatos que não são típicos, como no caso de investigação de divulgação de documento que não era sigiloso. Em segundo lugar, o pedido do presidente aponta que as defesas dos investigados não tiveram acesso aos autos, o que é confirmado por 36 decisões do ministro Alexandre de Moraes, nesse sentido, configurando a conduta prevista no artigo 32 da Lei 13.869, o qual prevê como típica a conduta daquele que nega ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito. Em terceiro lugar, a notícia-crime apresentada pelo presidente Bolsonaro aponta que o ministro Alexandre de Moraes relatou aos colegas do tribunal durante julgamento que os advogados teriam tido amplo acesso aos autos, o que não se verifica nos fatos. Segundo a peça, tal fato poderia ser qualificado no que dispõe o artigo 29 da Lei de Abuso de Autoridade, segundo o qual é crime a conduta de prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Em quarto lugar, a petição aponta que o ministro Alexandre de Moraes impôs aos investigados obrigações não previstas em lei e ainda em contrariedade às recomendações do Ministério Público. Segundo a petição, tal ato processual realizado pelo ora noticiado poderia configurar a hipótese típica do artigo 33 da Lei 13.869, segundo a qual é delitivo o ato de se exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem amparo legal. Por fim, a petição aponta que o ministro Alexandre de Moraes incluiu o presidente da República no inquérito sem qualquer indício de crime. Segundo a petição, tal fato poderia se subsumir à hipótese típica descrita no artigo 27 da Lei 13.869, segundo a qual é crime o ato de instaurar procedimento investigatório de infração penal em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício de prática de crime. Na interpretação do ministro Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo de ofício e o atribuiu sem sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, considerou que o pedido do presidente não teria trazido indícios mínimos de crimes. Toffoli iniciou: constate-se de plano a atipicidade das condutas imputadas ao ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista ser pressuposto dos crimes em questão a descrição da finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda a indicação de mero capricho ou satisfação pessoal, consoante o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 13.869 de 2019. O ministro afirma que os fatos trazidos pelo presidente devem ser apresentados como parte de sua defesa ao próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.
Toffoli afirma que a lei de abuso de autoridade não permite o chamado crime de hermenêutica, em que o julgador seria julgado por sua interpretação da lei. O ministro conclui: diante desse cenário, os fatos descritos na notícia-crime não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva, não havendo nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas em qualquer das figuras típicas apontadas. Ante o exposto, considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nega o seguimento à inicial nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, rejeitando desde logo o mérito da petição. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 10 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. E também lamentável, gostaria de deixar patente também a nossa indignação com a decisão que acabou de ser anunciada do ministro Dias Toffoli, que rejeitou o pedido de investigação do presidente Bolsonaro contra o todo-poderoso, super, hiper, mega ministro Alexandre de Moraes. A peça inteira não daria tempo de ler aqui assim, mas é só destacando aqui por que Dias Toffoli não considerou a denúncia. Considerando que os fatos narrados na inicial, evidentemente, não constituem crime, então ele já saiu batendo no ponto, né? E que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nega o seguimento, escreveu Dias Toffoli. Também deixou claro que esses fatos narrados pelo nosso presidente, pela AGU, devem ser lançados no inquérito das fake news, no qual o presidente está sendo indiciado. Mas tem muita coisa ali que está fora das fake news. Muita coisa, senhora presidente. Muita coisa, colegas deputados. É um absurdo isso daí. E aí ele diz aqui ainda, vejam só, o ministro afirmou também que o Estado Democrático de Direito impõe a todos deveres e obrigações e que o juiz não pode ser transformado em réu pelo simples fato de ser juiz. Ora, nesses inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, ele é a vítima, ele é o promotor,
ele abre a investigação, ele investiga, ele julga, ele condena e agora está essa esculhambação aí. Então, o próprio Supremo criou esse nó cego e não está dando uma solução. Juristas famosos já se pronunciaram sobre isso. O que é que está faltando? Está faltando o Senado Federal ter coragem, ter vergonha na cara e chamar, sim, a responsabilidade desses ministros que estão agindo fora das quatro linhas. Isso é um absurdo. Essa casa teria que se pronunciar sobre isso. Muito obrigado, senhora presidente.